Bem, pessoal, eu vou gravar esse vídeo para demonstrar para vocês que muitos de nós que está holdando os melhores ativos criptos em termos de fundamento, mesmo escolhendo e holdando esses ativos que são os que verdadeiramente vão proporcionar essa mega onda de prosperidade que está se avizinhando, e com certeza o mundo cripto vai impor a maior transferência de riqueza desse século, muitos de nós não vai surfar essa mega onda de prosperidade porque não faz o dever de casa. Muitos não vão surfar porque não fazem o dever de casa, que é a autocustódia e o entendimento de que a gente precisa entender como custodiar os nossos criptoativos de forma segura. Not your keys, not your coins. Se as chaves privadas não são suas, vocês não detêm os respectivos criptoativos. Eu vou fazer um retrospecto aqui dos maiores crashes de exchanges, pontuando que a FTX foi o último grande colapso e, infelizmente, ela não será a última. Foi o último que aconteceu, mas não será a última. Novos colapsos vão se avizinhar pela frente. Quando eu entrei no mundo cripto, que eu estava em 2013, que eu estava buscando entendimento sobre esse novo mundo, eu rapidamente entendi que a autocustódia era a única, era o único dever de casa capaz de me emprestar, de me fornecer longevidade nesse mundo caótico do mundo cripto. A Quadriga CX tem até uma série na Netflix. Foi uma exchange canadense em que o fundador e CEO faleceu levando consigo as private keys. Ele simplesmente foi para a Índia, morreu na Índia e levou consigo as private keys. Aí todo mundo perdeu tudo. A MTGOX, em 2014, foi outra bizarrice, foi hackeada, uma exchange sediada no Japão. Algo em torno de 6% de todas as bitcoins em circulação estavam custodiadas na MTGOX. Até hoje, o fantasma do espólio da MTGOX e um eventual despejo do que sobrou da MTGOX assombra o mundo cripto. A Cryptopia, eu cheguei a ter bastante ativos na Cryptopia. Quando ela faliu, eu tinha menos de $1.000, mas é outra exchange neozelandesa. Aqui, ó, Cryptopia was New Zealand based. Era muito eficiente. Os hot wallets deles promoviam um saque imediato, mas foi justamente essa eficiência que acabou abrindo um flanco de hackeamento. Também desapareceu. Fcoin, ACX em fevereiro de 2020, Blockchain Global. E aí vai, até chegar na Voyage, que foi que quase foi salva pela FTX, a Three Arrow Capital e a Babel Finance, e Celsius e agora a FTX. Infelizmente, gente, essa mega onda de prosperidade que eu venho reportando e que vai acontecer, vocês vejam que, voltando àquele nosso gráfico que eu reportei hoje de manhã, que analisa a longevidade em cada camada de multiplicação por 10, vocês vejam que a gente está nessa camada de 10 mil para 100 mil dólares, e esse gráfico ele mostra essa proporcionalidade em termos de longevidade. Mas, infelizmente, muitos holders que poderiam surfar essa mega onda de prosperidade, que vai ser a BTC rompendo os 100 mil dólares e indo em direção aos 10 milhões de dólares, o que vai acontecer entre 2026 e 2030, muitos holders não vão surfar essa onda porque não fazem o dever de casa. Vocês vejam que esse gráfico ele se encerrou em 31 de outubro de 2021, então a gente pode colocar mais uns 380 dias aqui. Então a gente já está há quase 1000 dias entre 10 mil dólares e 100 mil dólares. Eu acredito que pelo fato dessa camada ela ser concomitante à superação do market cap pela Bitcoin das maiores corporações empresariais, tipo, a Bitcoin vai ultrapassar o market cap da Apple, da Amazon, quando ela passar de 100 mil dólares e caminhar em direção a 1 milhão de dólares,
para alcançar esse patamar, eu acho que a gente vai ficar pelo menos uns 1.500 dias ainda nessa camada de 10 a 100 mil dólares. A outra camada que impôs mais de 1.100 dias foi a camada de 100 dólares para 1.000 dólares, porque colocou a BTC no market cap ali na casa das dezenas de bilhões. E aí ela avançou e agora a gente está superando o market cap das big techs e das maiores corporações empresariais. E aqui, gente, vai ocorrer, nessa camada que a gente está atacando agora, vai ocorrer a regulamentação pesada e que vai dificultar o acesso, sim, das pessoas comuns como nós a ter a possibilidade de ser proprietário de pelo menos uma BTC. Depois que a BTC ultrapassar 1 milhão de dólares, de 1 milhão para 10 milhões de dólares, vai ser muito mais fácil do que de 10 mil dólares para 100 mil dólares. E de 10 milhões de dólares para 1 bilhão de dólares, com B de bola, vai ser infinitamente mais fácil, porque aqui já vai ser o período em que bancos centrais vão promover reservas cambiais em BTC. Muito provavelmente isso vai acontecer a partir de 2034, em que a BTC vai caminhar de 2034 a 2040, a BTC vai caminhar forte em direção a um patamar que vai passar de 100 milhões de dólares, vai se caminhar em direção a 1 bilhão de dólares com B de bola. Mas o patamar mais difícil, com certeza, vai ser entre 10 mil e 1 milhão, que é esse que a gente está navegando agora. E é um patamar em que muitos holders, infelizmente, vão ficar pelo caminho na esteira dessa série de crashes, que a FTX foi só a última, gente. Mas não, a FTX, ela foi a última, mas infelizmente haverá outras FTX. Isso que eu quero que vocês entendam. E para a gente poder surfar essa mega onda de prosperidade que o mundo cripto vai proporcionar, é preciso fazer o dever de casa. E é por isso que o canal está lançando esse curso de autocustódia que vale muito a pena. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com a Vax e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.